bom? Quero louvar a Deus também aqui por cada um de vocês que enviaram mensagem ali para mim no grupo da igreja ou no meu privado lá, me parabenizando, né, pelo meu aniversário. Obrigado, me sinto muito honrado por cada um de vocês e privilegiado, né? É bom saber que tem pessoas que nos amam verdadeiramente e que porque a gente sente a sinceridade das pessoas nas palavras, até mesmo às vezes no áudio que manda pra gente, e a gente vê que é verdade, a gente vê verdade nisso, assim como também a gente vê mentira na fala de muitas pessoas. Então eu louvo a Deus que tem muito mais gente que me abençoa do que aqueles que me criticam, falam por trás de mim. Eu louvo a Deus por isso. Então cada um de vocês, mesmo talvez aqueles que tem gente que não conseguiram mandar, né, parabéns, mas me ligaram ontem, hoje, me deu parabéns hoje, não tem problema, mas o que importa é a motivação, o intuito. E eu sei também que aqueles que também não é a favor e também eu não recebi, mas não, mesmo que eu sei que tem gente que não puderam, mas eu também sei que tem pessoas porque nunca me deram, né? Mas eu fico muito feliz, muito mais feliz. Irmãos, eu falei para os meninos, não teve nenhum bolinho, essas coisas, mas uma coisa é certa, eu cresci assim, né? Então não sou muito de ter ganhado fé, essas coisas, mas o que mais me alegrou no meu aniversário, desde sexta-feira para cá, foi as mensagens de cada um. Por quê? Porque não é que a gente desacredita no que Deus fala, mas é porque quando a gente olha para nós, a gente se sente capacitado, a gente se sente será que de fato a gente duvida de nós mesmos? Será que de fato eu estou no lugar certo? Será que de fato eu estou fazendo? Será que Deus mesmo me chamou para isso mesmo? Mas a cada palavra que eu vi, cada mensagem que eu recebi, eu vi de fato o que Deus, através de vocês ali, fez renovar a alegria no meu coração, a força de permanecer e de continuar cumprindo aquilo que Ele me chamou para fazer. Amém? Então, muito obrigado, viu? Amo vocês demais. Bom? Então vamos para a palavra. Lembrando, amanhã 19h30 oração. Já retornamos com a oração aqui às 19h30. Quarta-feira, nossa quarta na palavra. Como que vai funcionar agora, irmãos? Né? Por enquanto, eu tinha mandado a lista lá, mas agora a gente vai ter um link. Um linkzinho, qualquer um pode acessar. Eu falei isso aqui anteriormente. Você vai clicar nesse link e já vai abrir. Não vai precisar entrar no Google, olhar o site, não é nada disso. Você vai apertar nesse link e já vai cair na páginazinha. Você vai escrever só seu nome e vai marcar o horário que você vai no culto, no caso de domingo. No de quarta você vai só colocar seu nome, marcar presença lá e vai enviar. Pronto, mais nada. Tum, 2 cliquinhos, já foi. Beleza? Aí quem está no grupo da igreja, é só pra gente ter um controle, irmãos, tá? Igual eu falei no início aqui, por causa do decreto Calil, pra gente ter um parâmetro aqui de pessoas, igual a capacidade aqui, e também sabermos colocar as cadeiras de forma correta aqui, para não, né, a gente precisa dar testemunho. Então pra gente não infligir essa lei, porque ela é um decreto, tá bom? Então eu peço a compreensão de vocês. Você que talvez não está no grupo da igreja, passa seu número no final, coloca você no grupo lá, você vai acessando lá. O grupo lá é um grupo fechado, eu abro ele mesmo às vezes para informações, para receber algum quer falar, mas toda semana tem devocional lá, todos os dias tem um devocional lá, em áudio mesmo nós enviamos, você vai ser abençoado. Amém? Com glória a Deus. Vamos para a palavra. Deus me dê força aqui. Hebreus capítulo 10. Tem gente que vai ouvir a mensagem 3 vezes hoje, né, Marcelo? Você está indesculpável 3 vezes, viu, Marão? Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19. Quem encontrou? Portanto, irmãos,
tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado em água limpa. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Só até aí, deixa sua Bíblia aberta. O título da mensagem hoje é: não parem de congregar. Tá ali, pediu o Rafa para colocar uma plaquinha aí, vermelha mesmo, do pare, para trazer a sua atenção, para você ver que é algo importante sobre isto. Então vamos lá, para a gente entender o contexto aqui. A carta aos Hebreus é uma carta escrita para cristãos, ou melhor, para judeus que estavam se convertendo ao cristianismo, e eles estavam agora querendo voltar para o judaísmo. Por quê? Porque os judeus, irmãos, estavam perseguindo-os, querendo matá-los, querendo os aprisionar. E isso era normal no primeiro século, ser perseguido pelos seus. Assim como nós vamos ver Estevão, que foi perseguido pelos próprios irmãos judeus. E eles tinham medo. Na medida que eles iam se convertendo, o medo vinha. Por quê? Porque eles corriam sérios riscos, como discriminação, perca do emprego, prisão e até a morte, como o Estevão que eu acabei de falar. Então, o que é que eles estavam olhando para si, dizer: não podemos permanecer, continuar, porque estamos sendo perseguidos. E fazendo assim, eles deixavam de congregar, de se reunir, de entrarem nas suas sinagogas. E o método do autor aqui, do escritor dos Hebreus, é mostrar a autoridade, a superioridade de Cristo sobre a religiosidade deles, mostrando que se eles voltassem para trás, voltarem à velha prática, voltassem para o tempo da lei, eles estavam regredindo. Eles estavam perdendo aquilo que já é físico, aquilo que é matéria, aquilo que já é uma substância, e voltando para aquilo que é a sombra, que agora é manifesto na pessoa de Cristo. O que eu estou dizendo? É que o Antigo Testamento e tudo aquilo que está no Antigo Testamento, como os profetas, os salmos e a lei, o sacrifício, tudo isso era sombra, tudo isso era aquilo que apontava para o que Cristo iria vir e fazer. Por isso que Jesus diz: eu não vim para revogar a lei, mas sim para cumpri-la. Aquilo que ainda não era palpável, aquilo que não era possível tocar, agora no Novo Testamento, através de Jesus, é possível tocar, é possível ver, é possível contemplar. Então, na medida que eles querem voltar para a prática do judaísmo, eles estão abandonando a nova prática, o novo, no caso essa nova aliança, e nessa volta que eles estão fazendo, eles estão de fato virando as costas para Jesus, virando as costas depois que experimentaram tudo isso. E eles voltando, não há mais redenção, não há mais o que fazer, e eles teriam que crucificar a Cristo outra vez. Então é por isso que surgiu esta carta de forma exortativa e urgente, para lidar com isso. Eu disse nos outros cultos e vou repetir aqui. O que é isso? A lei, segundo Paulo aos Gálatas, ele vai dizer que a lei serviu como aio. O que era o aio? O aio era aquela mulher ou aquele homem que
pegava na mão da criança e guiava ela até o lugar determinado. Era incumbido de cuidar, de acompanhar. Então a lei serviu para isso, e depois a lei serviu como aio para guiar até Cristo. E quando chegou a Cristo, não precisa mais do aio, cresceu, chegou a estatura. O que é que eu quero dizer? Agora eu vou desenhar, para a gente entender melhor ainda. Eu falei de manhã no Rio de Janeiro e falei de tarde na Rondônia, né? Vamos pegar aqui um estado, São Paulo, dá aí 500 quilômetros, São Paulo? 600 quilômetros é São Paulo, vamos lá, presta atenção. Você vai sair de BH e você quer ir para São Paulo. Aí quando você entra na BR, está lá 500 quilômetros até São Paulo. E você começa, vamos embora. Aí a próxima placa está dizendo 300 quilômetros até São Paulo. E você continua. E a placa te indicando, você continua. 200 quilômetros, você vê, está chegando. 100 quilômetros, estamos chegando. 50 quilômetros, e quando você chega, você vê uma placa de todo tamanho escrito assim: bem-vindo a estado de São Paulo. Ok? Você chegou, estou em São Paulo. Se você chegou em São Paulo, você precisa de alguma placa para indicar que você está em São Paulo? Precisa? Precisa, irmão? Não precisa, você não vê isso. Você não vê isso. Assim era a lei, assim era a sombra que diz no Antigo Testamento. Só serviu, como essas placas, só serviu para te indicar onde você vai chegar. Então quando eu cheguei em Cristo, eu não preciso mais de indicação, eu não preciso de lei, eu não preciso de placas, porque eu cheguei aonde eu queria. Cheguei em Cristo. Deu para entender? Amém? Então é isso que o escritor aos Hebreus está nos mostrando, que se eles voltarem, eles estão regredindo e não estão progredindo. O segredo é avançar em conhecer quem é Cristo, prosseguir aquilo que Cristo tem. Então, isso tudo, o autor aos Hebreus vai exemplificar, explicar para nós, explanar de uma forma tão maravilhosa. Do capítulo 1 até o capítulo 9, ele exemplifica isso teoricamente. Agora, ele no capítulo 10, ele vai de uma forma prática e exortativa e urgente, ele vai nos trazer exortações práticas para esses cristãos convertidos, com base em tudo que ele disse no capítulo, até o capítulo 9. Uma vez que esses irmãos estavam amedrontados, eles começaram a deixar de ir aos cultos, de congregar, de se reunir, de ir até as sinagogas, e eles deixaram disso tudo por causa de quê? Por medo de ser morto. Isso tudo por causa da perseguição. Então o que a gente vai entender aqui é que o autor ele vai buscar estimular, instigar a esses crentes a não abandonar a sua fé, a não se entregar por causa disso, mas permanecer e continuar, custe o que custar. E o autor começa no versículo 19, ele começa esse trecho dizendo: portanto, ele está concluindo o que ele disse no capítulo anterior. Isso aponta para o que ele falou lá atrás, e agora o que ele vai falar será consequência do que ele apontou. Então desde já ele exorta os cristãos a ficarem firmes e a continuar a se reunir como igreja. Então algumas lições aqui para nós. Ele começa dizendo: portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, no santuário. E entrar, esse termo se aplica a nós no Antigo Testamento, a uma prática chamada Yom Kippur, que significa o dia da expiação. E eu vou explicar para vocês aqui o que significa esse dia da expiação. O dia da expiação era o dia onde o sumo sacerdote, uma vez por ano, vai entrar no Santo dos Santos. E o que acontece? Que para ele entrar e oferecer os pecados do povo lá, ele precisa de um sangue de um animal, e no caso, exemplificado, tipologicamente, apontando para Cristo, um cordeiro. Então o que acontecia? Presta atenção, olha para mim. O que acontecia? O sacerdote
pegava um cordeiro, olhava para aquele cordeiro, examinava ele, olhava se as unhas estavam normal, se a lã estava legal, se não tinha nenhuma doença, se não tinha nenhum machucado, olhava se tinha alguma imperfeição. Se não tinha, eles falavam: está pronto para o sacrifício, é digno de levar o pecado do povo. Então um sumo sacerdote, o que ele faz? Ele coloca as mãos sobre aquele cordeiro e, de uma forma substitutiva, expiatória, aquele cordeiro vai morrer pelos pecados do povo que pecou. Então ele pega as suas mãos, coloca sobre aquele cordeiro, aquele animal inocente, e transmite aqueles pecados para aquele cordeiro e mata aquele cordeiro. Ele pega o sangue do cordeiro no pátio, ele esparge os sangues no átrio ali. Ele volta, entra para o lugar santo, troca as suas vestes, lava as suas mãos na pia de bronze que está ali, termina ali de se limpar. Aí vem um sacerdote, que eu falei no início, amarra uma corda aqui nele, na cintura ou na perna, coloca a sua estola sacerdotal que eles têm que usar, o seu vestido, onde tem as 12 pedras, a campa romana no vestido, e ele vai entrar agora no Santo dos Santos. E uma coisa interessante é que dentro desse lugar tinha também a arca da presença de Deus, onde tinha na sua tampa, a tampa chamada tampa do propiciatório, que tinha 2 querubins virados para um para o outro, e aquele sangue que estava lá era sobre aquela tampa, e quando a ira de Deus vinha, era aplacada por aquele sangue inocente. Então ele entrando para dentro, aí entra, ele ofereceu já o sacrifício, ele entra, aí entra a palavra lá, o incenso, a fumaça começa a cobrir, tampa o sumo sacerdote para dentro ali, e ele começa ali a invocar o nome do Senhor. E a Bíblia diz que depois disso, o sinal que Deus recebeu o sacrifício, ele desce com uma coluna da sua nuvem e enche toda a casa da sua glória. Isso é maravilhoso. Aí o que acontece? Para que acorda, Edgar? Porque se o sumo sacerdote morrer, quem que vai ser o doido para entrar e tirar de lá? Por quê? Porque era um lugar santo, e se ele tivesse um pensamento impuro, tivesse entrado em pecado, era fulminado por Deus na hora. Então se ele morresse lá dentro, eles tinham um sininho, e enquanto aquele sininho estava batendo, é sinal que ele estava vivo. Se parasse, ele morreu. Pode puxar. Aí puxava a cordinha e trazia. Deu para entender? Então era isso que acontecia. Aí nós apontamos, agora tipologicamente apontando para Cristo, como é que funciona. Vamos lá. Aparece João pregando na Judéia e batizando. E quando ele vai batizar, ele está batizando ali, chamando de cobras, né? Aqueles homens ali. E ele começa a falar: vai vir um após de mim, que eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Ele é muito maior do que eu só batizo com água, mas ele vai me batizar com o Espírito Santo e com fogo. E quando ele vai talvez pegar ele olha, é dele que eu estou falando. Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí Jesus vem de encontro a ele, e Jesus começa seu ministério. Jesus, o Cordeiro. Aí o interessante, Jesus veio para isso, para morrer por nós, para morrer pelos nossos pecados. Só que como Cordeiro, ele precisa ser confirmado, ser analisado, se de fato era digno de ser morto. Jesus foi preso no jardim de Getsêmani, entregado por Judas. Jesus vai junto ao pretório e encontra com Pilatos. Quando Jesus chega em Pilatos olha para ele, começa a trocar uma ideia lá, conversar com ele, falar com ele: rapaz, e aí, o que está acontecendo? O que você fez? O que eles estão te acusando? Eu não vejo acusação em nenhuma a você. O que foi? Faz o seguinte, pega Caifás, manda Caifás levar ele lá para Herodes. Chega em Herodes olha para ele e fala assim: o que eu tenho contigo? Não tem nada a ver contigo não, rapaz. Não compete a mim eu dizer se é ou não. O que você fez? Jesus calado. Aí o Herodes fala assim: leve para lá, porque eu não acho nada nele, nenhuma injustiça, nenhuma condenação. Volta para Pilatos de novo. Pilatos fala para ele: rapaz, você sabe que eu tenho autoridade para te soltar e para te prender.
diz aí, se de fato, o que você fez, se eu tenho alguma coisa para te acusar. Aí Jesus falou assim: nenhuma autoridade é dada a você, se não pelo céu for dada. Aí, então tá bom, Pilatos lava as mãos, sinal de omissão. Falou assim: ó, eu não vou fazer nada. Chega, leva Jesus até o pretório na frente e fala assim: eis aí o seu rei. O que é que vocês querem que faça? Eu posso soltar um, prender. Quem que vocês querem que solte? Solte a Barrabás, por favor. Então, Pilatos falou assim: então faz o seguinte, eu não quero ter nada com o sangue desse homem, mas ele já estava tendo. Faz o seguinte, crucifica vocês. Aí, o que é isso? Aponta? Lembra do cordeiro que ele precisa ser analisado? Jesus foi analisado por Pilatos, foi por Herodes, foi analisado por Caifás, foi analisado agora por Pilatos de novo, e não foi achado nenhuma injustiça, nenhuma condenação em Jesus. Sabe o que está apontando para nós aqui dizendo? Está dizendo assim: ele está pronto para morrer por muitos. Você não pegou não, né? Ele foi aceito. Ele foi aceito para ser o sacrifício perfeito, assim como um cordeiro no Antigo Testamento, que morreu substituindo, morreu no lugar de muitos daqueles de Israel. Assim Cristo também veio para morrer no lugar de muitos. E a prova que ele era digno é que Pilatos, que Herodes, Caifás não achou nenhuma injustiça e condenação dele, dizendo: não tenho o que para quê? Para te condenar, você é justo. Aí o que acontece? Jesus então vai para a cruz. E a oração de Jesus no Getsemane foi: Pai, passa de mim esse cálice, se for possível. O cálice que Jesus está pedindo para passar não é o cálice de carregar os pecados da humanidade sobre ele, não é em si o cálice somente o cálice das correadas que ele tomou, dos azorrague, não, mas foi o cálice da ira de Deus que viria sobre ele. A ira que era para vir sobre todos nós foi aplacada em Jesus pelo sangue do cordeiro que desceu sobre aquela cruz. Então, naquele momento, qual era o peso desse cálice? Foi ver o próprio Pai o abandonando na cruz, porque o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado, e sobre Jesus estava todos os pecados, meu e seu e de toda a humanidade. E naquele momento ele viu o próprio Pai o abandonando na cruz, porque ele grita: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Por causa dos nossos pecados. Aí entra o texto, versículo 19: tendo pois a ousadia para entrar agora aonde? No Santo dos Santos. Não é na sua força, não é por o seu intelecto, mas é pelo sangue do Cordeiro Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele abriu, ele que rasgou o véu, e tendo ele como sendo um grande sacerdote na casa de Deus. Irmãos, tudo isso apontava para o sacrifício de Cristo, o que Cristo faria de uma vez por todas. E naquela época entravam com sangue de animais. Hoje não, hoje nós entramos e temos livre acesso através do sangue de Jesus. Entramos sem medo, entramos sem restrição. O sangue de Jesus não tem prazo de validade, ele continua valendo até os dias de hoje. Aleluia por isso. Aí o escritor ele continua dizendo: cheguemos-nos agora também como verdadeiro coração, em plena certeza de fé, com o coração purificado de má consciência limpa, aproximemo-nos. Ele está dizendo: rapaz, Deus é santo. Não teria como nunca nós nos achegarmos a Deus se não for por meio de Jesus. Não teria como chegar perto dele. Era um terror, era ser condenado. Mas esse terror e condenação já se foi. Por isso que hoje nós queremos nos aproximar. E aproximamos, como ele diz, com fé firme, que Deus nos acolhe. Mas como eu me achego? Ele diz: nós só podemos achegar a Deus por causa de uma coisa. Ele diz: por causa de um coração purificado. É por isso que o salmista vai dizer em Salmos número 15, que quem habitará no seu santo tabernáculo?
Quem subirá ao monte do Senhor? Aqueles que têm mãos limpas e coração puro. Somente assim podemos chegar a Ele. Cheguemos, você vai entender o resumo da mensagem aqui. Ele continua dizendo: agora guardemos, além de entrar, além de chegar, nós precisamos guardar o que? A firme confissão da nossa esperança, pois Ele é fiel. Quem é fiel? Aquele que nos fez a promessa. Como nos manter firme? Como nos mantermos? É lembrar de quem fez a promessa, não é desanimar, pois quem fez a promessa é fiel para nos guardar. Então guardemos a firme confissão, a nossa declaração, a nossa confissão da nossa esperança, da nossa fé, que não é morta, mas é viva. E Ele é Deus fiel para cumprir e nos fortalecer com essa promessa que Ele nos fez. E Ele diz agora: consideremos-nos, versículo 24, consideremos-nos uns aos outros. Agora nós vamos começar a entrar no texto aqui, na mensagem. Consideremos uns aos outros, para que nos estimularmos ao amor e às boas obras. Essa igreja está vivendo em tempo de perseguição, estava para ser mortos. Então por isso que o escritor escreve esse capítulo 10 para motivar, levantar, colocar para cima esse povo. Eles estavam em tempo de perseguição. Em tempo de perseguição, como eu e você, em tempos de crise, muitas das vezes passa pela nossa cabeça querer desanimar, porque as coisas não andam, não caminham, não chegam no lugar que a gente quer, a gente deseja. A gente vê os outros indo, caminhando, a gente olha para nós, o trem não vai, o negócio não vai, não caminha, não vai para frente, parece que só retrocede. O que está acontecendo? Só posso estar em pecado. A gente já começa a pensar, a gente já começa a olhar para nós. Mas o Evangelho nunca é sobre nós, é sobre Ele, sobre aquilo que Ele fez, sobre aquilo que Ele continua fazendo em nós e através de nós. Então, Ele está dizendo que não é tempo de desanimar, mesmo que o tempo, a circunstância, parece que nos impulsiona a querer fazer isso, a desanimar, a entregar tudo, a largar tudo, a chutar o pau da barraca, chutar o balde mesmo, cansei. Mesmo que a circunstância nos pede, mas o intuito do texto aqui é, ele está dizendo, consideremos uns aos outros. Ele está dizendo, não deixe o seu irmão do seu lado desanimar. Não deixe aquele que está do seu lado entregar o jogo agora. Não deixe ele largar tudo, caminha com ele. Ajuda ele a se levantar. Ele está dizendo, é incentivar ao amor e às boas obras, é animar uns aos outros. Às vezes a gente está com a vida, tá no caco. Aí uma irmã falou comigo esses dias assim no telefone: qual que é o segredo que você tem para você ficar tão assim, animado? Toda vez que eu mando mensagem para você falar da minha vida, está acontecendo isso, é colar, você sempre está colocando eu para cima. Eu falei, eu vou contar para ela como é que eu estou. Claro que não, o meu intuito é sempre colocar o quê? A pessoa para cima, para não desistir. É crer naquilo que Deus fez. Passar por luta, todos nós passamos, tribulação, angústia o tempo todo. Mas independente de como a nossa vida está, a gente tem que colocar sempre o outro para cima, animar um ao outro, dar uma injeção de ânimo. Não, vai, calma, vai chegar lá, eu estou com você, fica tranquilo. É isso. Aí ele diz, Hebreus 6:10, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Hebreus 10:34, não somente vós compadeceste dos que estavam nas prisões, mas também com alegria aceitastes o espólio dos vossos bens, a entrega dos vossos bens, sabendo que vocês têm possessão superior, permanente. É por isso que entra o próximo texto, dizendo que esse ajuntamento aqui, os irmãos ajudando uns aos outros. Ele está dizendo, é o partilhar dos bens aqui, é caminhar mais uma milha, é animar uns aos outros, é quando nós nos reunimos como nós estamos fazendo aqui. Esse aqui é um momento de encorajamento, é um momento de ânimo onde nós nos vemos.
Aí entra o texto, os versículos seguintes: e não deixemos, por causa disso tudo aí que eu falei agora, para que vocês vão deixar de congregar? Porque isso tudo que eu falei aqui, vocês só vão poder encontrar se de fato vocês estiverem congregando. Então não deixe de congregar como é costume de alguns, mas admoestando, ensinando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Esse dia que é o dia do Senhor, é o dia quando Ele vai retornar. Congregar significa reunir-se como igreja, como irmãos. E essa era a prática de cristãos no século I. E eles se congregavam, sabe como? Nas casas, nos espaços abertos, nos parques, nos campos, na praia, conforme Paulo em Atos capítulo 20, quando ele chama o pastor da igreja de Éfeso para estar na praia com ele, eles fazem um culto ali. Esse era o entendimento e a prática da igreja primitiva em Atos, como nós vemos, Atos 5:42. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus Cristo. Eles se reuniam diariamente e sabiam que se reunir liberava um grande poder espiritual. Que poder é esse? De fortalecer uns aos outros. Capítulo 2, versículo 46: e diariamente perseveravam unânimes no templo, e partiam pão de casa em casa, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Se tinha um tempo para se reunir, eles estavam se reunindo. Se tinha um tempo para estar juntos, eles estavam juntos, partindo pão, cultuando a Deus, ensinando a palavra. Eles estavam congregando. Em nossos dias, pessoas ficam sem participar do culto, meses sem participar do culto, e parecem não sentir falta nenhuma. Pessoas ficam sem tomar ceia meses, já perdeu o temor, né? Ficam sem tomar ceia, a ceia não tem valor nenhum mais. Isso não é normal, não é o padrão de um cristão. Por quê? Porque o padrão de um cristão, onde os cristãos encontravam um lugar para se reunir, eles estavam se reunindo. Uma vez, com contexto aqui, que o cristianismo começasse a ser proibido, eles, como judeus convertidos, não tinham como construir suas sinagogas, eram proibidos de entrar. Os pagãos já não, eles construíam, eles podiam fazer. E quando ficavam difíceis para eles, sabe o que eles faziam? Eles partiam o pão, faziam o batismo, ensinavam-se aonde? No cemitério. Eles iam para o cemitério. Porque não é o ambiente, não é o lugar que eu estou que faz o ambiente, mas sou eu, quando eu chego, que faço o ambiente. Se a minha casa eu posso reunir meus irmãos, ali é um ambiente de culto, ali eu estou congregando com os meus irmãos. Eu que faço. Aonde Jesus chegava, Jesus mudava o ambiente do lugar. Se estava apedrejando a mulher, se estava condenando a mulher, Jesus chegava e mudava o ambiente. Ele falou: agora aqui não é motivo mais de condenação, agora é motivo de salvação. Era assim com Jesus. Jesus mudava o ambiente do lugar. Alguns crentes deixavam de congregar por muitas das vezes por causa das perseguições, por causa das lutas, por causa das provações. Eram vacilantes, eram inconstantes na fé. E isso era costume já neles, porque virou hábito para eles. Então não deixar de congregar. E se o texto, se o escritor está dizendo aqui, se ele está falando isso, é porque é o certo a se fazer. E deixar de fazer isso tem para nós sérios riscos. Entenda uma coisa que o texto está dizendo, se você prestou atenção. Olha o que ele diz: portanto, irmãos, versículo 22, cheguemo-nos. Versículo 23, guardemos. Versículo 24, consideremo-nos. O que você prestou atenção aqui? O escritor de Hebreus está falando aqui no singular. Ele está falando sobre ele ali. Ele está falando sobre nós. Ele está falando sobre comunidade. Ele está falando sobre comunhão. É como se ele estivesse dizendo, falando assim, ó: eu só vou se você for. Eu só vou cultuar se você for. Eu só vou me reunir se você estiver junto. É isso que o escritor está dizendo, praticamente isso aqui. É tudo feito em comunidade. Então não é tempo de deixar de congregar. Congregar faz parte da nossa vida cristã. E é nas reuniões da igreja,
aonde nós vamos encontrar ânimos para prosseguir caminhando. Porque os dias são difíceis. O meu devocional hoje lá no áudio, lá no grupo, foi esse. Aproveitem, está dizendo, aproveitem o dia que vocês estão vivendo, porque os dias são maus, antes que cheguem os dias maus. Agora entenda uma coisa, corte seu dedo fora, veja o que acontece. Assim como o seu dedo sem o resto do corpo, que é sem vida, morre e apodrece, você também sem congregar, eu e você sem congregar, não conseguimos sobreviver, espiritualmente falando, tá? Não conseguimos sobreviver. A vida cristã não é diferente. Jesus, em João capítulo 17, Jesus faz a maior oração dele em todos os evangelhos, a oração intercessória. Jesus ora para os seus discípulos, Jesus ora para aqueles que ainda vão crer nele. Jesus orou por mim e por você que creram nele. E Jesus orou, a oração de Jesus é para aqueles que ainda hão de crer nele. Mas o norte, o principal, o centro da oração de Jesus é: Pai, que eles sejam como eu e o Senhor, que eles sejam unidade. Um dos princípios e podemos dizer pilares da igreja cristã são 4, que é: a igreja é unidade, a igreja é santa, separada, a igreja é católica. A palavra católica no latim é universal, significa que Jesus comprou um povo, povos, línguas e tribos de todo mundo para ele. E a igreja é apostólica, fundamentada no ensino dos apóstolos. Então a igreja é una, e isso não vai acontecer, unidade não acontece à distância, é difícil. Você não come apenas de vez em quando. Eu e você comemos com regularidade, sim ou não? Sim ou não? Da mesma forma, eu e você precisamos ter comunhão regular com os nossos irmãos, como igreja. Ter uma reunião regular marcada em certo dia da semana garante essa regularidade. E isso não é religiosidade. Tomar ceia. Nós fizemos aí, tomamos ceias online. Mas você sabia que não é o certo? Ceia é para tomar juntos, em comunhão. Mas diga, e Deus nesse sentido? Deus sabia, porque nós não paramos de congregar, não foi porque nós desejamos, nós paramos porque nós de fato falamos, chega, hoje parou. Não, foi porque o Estado mandou parar, obrigatoriedade. Obrigação nós cumprimos, aí sim nós estávamos ceando em casa. O negócio é o que? É o ceia e eu falarmos assim: hoje é ceia, mas não vou nascer não, eu vou ceiar em casa. Pecado. Aí é errado. Porque você tem tudo para estar unido com a sua igreja em corpo. Porque o capítulo 11 de 1 Coríntios fala sobre corpo, unidade, igreja, que trata sobre a ceia. Vamos sempre tomar cuidado com isso. Então, ir à igreja todas as semanas é um hábito saudável e não é fanatismo. Por isso tudo, tem muita gente que faz, mas o coração está longe. Vem por interesse, vem por troca, mas nunca com alegria, com prazer. O que eu quero dizer com isso? É querer ser igreja, é querer estar com a igreja, congregando, servindo, na mesma alegria que o salmista no Salmo 122. Eu estou alegre. Por que você está alegre? Porque eu ouvi dizer que vamos à casa do Senhor. Por isso estou alegre. Alegrei-me quando me disseram, nós vamos à casa. A alegria do salmista aqui não é porque ele vai no templo. Naquela época o templo era santo. Mas isso aqui não. Amanhã isso aqui pode fechar, virar uma boate, virar sei lá o que, supermercado, mecânico, pode virar o que for. Mas nós, sendo santos, santificamos o lugar. Agora entenda uma coisa:
O que ele está dizendo? Eu estou alegre não porque eu vou ao templo em si, mas eu estou muito mais alegre porque eu vou encontrar com os meus irmãos, vou ouvir palavra, vou louvar juntamente com eles e vou poder olhar com os olhos do outro e vou poder animar e também ser animado. Por isso eu estou alegre. É assim que tem que ser a nossa alegria cristã, irmãos. E o que fazemos para aplicar o texto aqui, juntos como culto a Deus? Entramos no Santo dos Santos, na presença de Deus. Nós, como liberdade e consciência limpa, fazemos nossos pedidos. Nós chegamos perto do Senhor mediante a Jesus Cristo. E claro, podemos fazer isso individual? Podemos. Mas em toda a Bíblia, vamos ver, eu vou citar alguns textos aqui. Vemos a Bíblia dizendo para fazermos isso em corpo, como galhos da mesma árvore. Vida em comunidade. E quais são os benefícios então de se congregar como igreja? Somos fortalecidos, somos encorajados a cuidar dos irmãos carentes e somos animados a prosseguir como cristãos. Deus está no nosso ajuntamento, irmãos. Efésios 2:20, que o apóstolo Paulo diz, olha aqui: edificados sobre um fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. E nele também vós que em nós juntamente sois edificados para ser casa de Deus. 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus que habita em vocês é santo? A palavra santuário é o santo dos santos. E o santo dos santos era o lugar onde Deus se manifestava. Entenda uma coisa: eu e você, quando estamos unidos, quando estamos congregando, quando estamos em corpo, somos o lugar onde Deus se manifesta. 1 Pedro 2,5, olha o que o apóstolo Pedro vai dizer: também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Cada crente é uma pedra viva, que estando juntos, constituímos um edifício, construir um edifício onde Deus habita. Você na sua casa, você é só uma pedra viva, mas quando você está junto, um edifício aonde Deus mora. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, olha o que diz. O que fazer então, irmãos, quando estamos unidos, estamos congregando, estamos juntos? Quando você se reúne, um aqui tem salmo, e o outro tem ensino, e o outro tem revelação, e o outro tem línguas, e o outro tem interpretação. Que tudo seja feito para a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, aí entra a questão: se sou igreja, por que eu devo ir ao templo então? Vamos desmistificar isso aqui. Talvez você pense que é igreja no singular, como a gente já ouviu, tipo sozinho. Não, eu sou igreja. E essa é uma base que os desigrejados usam hoje. Eu que sou igreja, eu sou templo de Deus, casa de Deus. Então eu sou igreja lá na minha casa, no meu trabalho, e pronto, e acabou. Mentira, isso não é bíblico. Por quê? A Bíblia nunca diz que somos igreja sozinho. Nunca. Isso foi inventado. Quando ela se refere à igreja, ela diz respeito a um corpo. E o corpo não é feito de um só membro, não é feito de uma só orelha, de um braço, de uma só perna, de um só nariz. Não é. Mas é feita de um conjunto de membros. Então, se eu e você dissemos que somos igreja individual, isso é antibíblico, porque nós só somos igreja quando estamos reunidos. Porque na sua casa você é um pé,
o outro é um braço, o outro é um dedinho. É partes do corpo. E quando se reúne? É o corpo de Cristo reunido, sendo Ele o cabeça, conforme Paulo diz em Efésios capítulo 4. Olha aqui, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual, olha aqui, do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação do corpo de Cristo em amor. Somos igreja quando nós reunimos. Só quando estamos aqui, aí de fato nós somos igreja. Agora tem uma coisa, olha que interessante. Quando você chuta o dedinho lá na quina do guarda-roupa, no sofá, primeira coisa que você faz, você xinga, você segura o pé. Mas não foi o dedinho, você está segurando o pé, você quer sentar, dói, você quer deitar, parece que o corpo todo está doendo, sim ou não? É ou não é? É isso aí. É por isso que o apóstolo Paulo disse: quando você estiver chorando, chora com ele. Se o outro está alegre, se alegre com ele. Faz parte do corpo. É o corpo. Estamos juntos. Estamos unidos nessa. Ué, mas foi o dedinho. Por que você está sentindo dor aqui? Porque parecia que foi eu que bati aqui. É o braço dizendo: por que você está sentindo dor? Não foi o dedinho que bateu? Não, mas eu também estou sentindo dor junto com ele. É por isso que também podemos levar para o outro lado. Se tem pecado no meio da igreja, no corpo da igreja, o corpo fica enfermo, os outros também sentem. Isso é fato. A gente precisa colocar para fora. Quando a cabeça dói, o que a ciência diz? Que tem alguma coisa no seu corpo que não fez bem para você, não é? Então a cabeça aponta que tem alguma coisa que não está legal no seu corpo, é ou não é? Aí na maioria das vezes você acaba vomitando, dá dor de barriga, vai no banheiro, porque o corpo aponta. O próprio corpo é capaz de colocar para fora. Não é você sozinho que vai colocar para fora. É o próprio corpo estando unido, junto, ligados, ajustados, colocará para fora naturalmente isso que está atrapalhando o corpo crescer. Isso é maravilhoso. Aí, o ajuntamento dessas pessoas é o corpo de Cristo na terra. Edgar, como que eu encontro um cristão então verdadeiro assim? Aqui, ó. Primeiro, que ele pratica as ordenanças bíblicas, né? Ele cumpre com os sacramentos, o batismo, a ceia, ele participa. Mas o cristão verdadeiro, ele vai buscar ser pastoreado, ser aconselhado, ser discipulado, disciplinado, e vai participar da ceia do Senhor. E esse que não gosta, ele não é pastoreado, ele não gosta de ser pastoreado, aí não é ovelha, né? Ele não gosta de ser disciplinado, aí não é filho, é bastardo. Aí ele não gosta de ser discipulado e é insubmisso, e não participa da ceia do Senhor, não faz parte da aliança. Estou entendendo uma coisa? Isso não é ovelha, isso é bode. Então, irmãos, eu e você não podemos deixar de nos reunir. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, vocês estão sempre privilegiados, que eu estou dizendo coisa aqui que eu nem falei nos outros, né? É Deus mesmo. 1 Coríntios capítulo 11, Paulo diz assim: quando você se reúne, gente, presta atenção em mim, vocês estão se reunindo para pior. Opa! Porque no meio de vocês não tem diferenças. No meio de vocês estão tendo contendas, brigas e dissensões. Isso está errado no meio de vocês. E o contexto é de batismo, é de ceia ali. Aí Paulo disse: vocês que talvez vão comer e beber indignamente, sabem de uma coisa, vocês estão sendo culpados pelo sangue do Senhor. O que é beber e comer indignamente ali? A gente sempre leva para o pecado, né? Adultério, né? Brigou, bateu no irmão, chutou, briga, roubou, essas coisas. A gente pensa, sempre leva no outro. Mas entenda uma coisa, o contexto do texto ali é: se você está com ódio do seu irmão. Ele está entrando falando sobre contenda, facções e dissensões. Se você tem ódio do seu irmão, não toca na ceia do Senhor não. É por isso que Jesus diz: antes de você quiser entregar uma oferta, vai lá e conserta com o seu irmão primeiro, depois você vem cá e entrega a sua oferta.
O contexto ali é esse. Se nós, eu e você, tocamos na ceia do Senhor, porque não olha na cara do irmão, mas está tomando ceia, o trem vai estreitar para o seu lado. Conserta, pede perdão, mas não foi eu que fiz, mas pede perdão. Resolve a situação. Aí você toca na ceia. Isso é sério, irmãos. Isso é sério. Congregar então é o que? Reunir-se como igreja. É quando a gente diz o que? Já viu, irmão? Pastor, né? Aquele irmão lá, nossa, tá bom, eu suporto ele, né? A Bíblia manda a gente suportar. Eu suporto. Eu sempre falo isso aqui. Mas a palavra suportar ali não é dizer, eu aguento, dá para levar. Não, a palavra ali não é essa. A palavra ali grega é ser um suporte para o seu irmão. Ele está precisando andar, está custando andar. Deixa ele lá. Não, você é um suporte para ele. Vem cá, segura aqui. Vamos caminhar. É isso que a Bíblia diz em Efésios. É isso que a Bíblia está dizendo. É ser um suporte para o seu irmão, ajudar ele a caminhar. Seja o tempo que levar a caminhar uma milha, caminha mais uma. É isso que ele está dizendo. Então congregar é reunir-se como igreja. Por isso que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 18: porque antes de tudo ouço que quando vocês ajuntais na igreja, congregar está reunido no corpo de Cristo. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Congregar e perseverar, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Congregar é habitar juntos, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E congregar é ir à casa de Deus, estar junto, é alegrar, porque eu estou indo encontrar com meus irmãos. Amém, irmãos? Estou terminando. E aí alguns questionamentos que nós ouvimos ou às vezes nós fazemos, principalmente nesse tempo que nós ficamos fechados. Pastor, então já que você falou que é preciso congregar, tem que reunir, não pode ficar em casa, esse negócio e tal, é errado então isso que estamos fazendo, cultuando em casa? Não é pecado. Por quê? Porque não foi nós que fechamos a igreja, o templo. Não foi nós que decidimos por livre e espontânea vontade fechar as portas. Não foi nós. Não foi nós que dizemos, não, a partir de hoje não vamos congregar mais. Não. Foi um favor comum. Fomos obrigados pelo bem comum, à saúde pública. E nós, como cristãos, conforme que seguimos as escrituras, o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 13 em diante: toda autoridade é instituída por Deus e nós devemos sujeitar toda esta autoridade. Sabe aquela, eu falei aqui, sabe quando a gente passa o sinal vermelho? Você está infringindo uma lei que foi instituída por alguém que Deus colocou lá. Sabe aquele radar que a gente passa e toma, chega a multa? Consequência, porque você pecou. Por quê? Porque lá está dizendo 60, você passou 62, 63, 65, 70, seja quando você passou, tomar a multa. Você e eu estamos infringindo uma lei a qual Deus colocou alguém para instituir ela lá. Sabia disso? A gente não leva, principalmente na BR, né? 80 km por hora. Aí você olha lá no seu carro, 100, 110. Aí você diz para aquele que está andando 80 na sua frente, mas que lerdeza, que moleza. Mas ele está certo. É nós que a gente não está. A gente está descumprindo, mas só que a gente não vê isso. A gente não vê. Edgar, então, e aí? Nós só podemos ir contra uma autoridade, seja ela cristã, ministerialmente falando, na igreja, seja ela lá fora. Nós só podemos ir contra eles quando estes vai contra ou fere o princípio bíblico. Aí eu vou explicar daqui a pouco o que precisa. Aí sim nós podemos ir contra eles, como assim a história da igreja nos mostra. Vamos lá. Eu vou falar aqui no último aqui. Outra coisa que não pode acontecer no questionamento, nós falamos: tá legal, né? Ficar assim em casa de boa, se gastando roupa, gastando tênis para ir na igreja,
ficar online aqui tá de boa, que eu pego um negócio para me comer ali a hora que eu quero, né? Mas tem uma coisa, não tem como dizer que isso está bom. Ainda mais depois nós ouvimos essa palavra aqui agora. Nós temos isso como algo provisório, momentâneo, justo, claro, por causa da saúde pública, e nós podemos suportar e aguardar mais um tempo. Mas, pastor, e aí que eu ia falar? Aí você pergunta, então beleza, você mandou autoridades, a Bíblia diz, nós temos que isso e tal. Mas se um dia eles fecharem a igreja, sem motivo nenhum, por perseguição, sem base nenhuma, contrariando a palavra, aí a resposta a eles é: a nossa lealdade é primeiramente a Deus, que custe a nossa cabeça, que custe as nossas casas, que custe o que for, que custe a nossa vida, mas nós não deixaremos de reunir e louvar o nome do Senhor. É por isso que o apóstolo Pedro, juntamente com Tiago, foram presos injustamente lá, porque que estavam pregando o evangelho. O que tem de mal disso? Ele diz: vocês estão contrariando, vocês estão indo contra nós. Por que mal disso? Quando eles terminam, eles falam assim: o que importa é obedecer a Deus e não os homens. Mas eles só falaram isso porque eles estavam contrariando algo que não podia, a palavra. Primeiro que mandaram fechar não só a igreja, mas foram várias coisas. Mas a perseguição está aí. Está aí. Eu assisti o julgamento do STF todinho. Todo mundo falou. Tem um lá que citou até a história da igreja. Citou Spurgeon até um pouco fora da história da igreja, mas tá bom. Eu assisti tudo. E o que eles puderem fazer para nos parar, eles vão fazer. Porque nós somos maioria. Mas o maior é o que está com a gente do que o que está com eles. Entenda uma coisa: vocês viram aí o crente, o cristão que morreu? Pegaram ele porque ele construiu uma igreja. Arrancaram todos os dentes dele para ver se ele negasse a fé. Ele não a negou. Levaram ele para o campo de fuzilamento. Pediu para ele negar a fé e não negou. Tomou um tiro na cabeça. Morreu. Ele falou, a última declaração dele foi assim: eu construí uma casa aqui na terra, mas Deus tem uma casa para mim lá no céu. O que importa não é o que nós temos aqui, o que importa é o que nós estamos conquistando lá. Por isso que o evangelho não é sobre o que nós estamos ganhando, quem nós estamos aqui querendo ser aqui ou ganhar um nome aqui nessa terra. O evangelho é sobre perder, é sobre entregar, é sobre dar. E não se apegar com as coisas daqui, conforme o apóstolo Paulo disse em Colossenses capítulo 3. Olha o que ele diz rapidinho. Colossenses capítulo 3. Olha o que ele diz: portanto, se fossem ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está oculta em Cristo Jesus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nós o manifestaremos com Ele em glória. Pois fazei morrer a vossa natureza terrena. Por isso Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo. Não é mais as minhas vontades, mas é Cristo que vive em mim. Custe o que custar, irmãos. Que custe os nossos bens, que custe a nossa vida, o nosso emprego, mas nós não negaremos o nome de Cristo. Então aproveita, nós somos privilegiados de podermos nos reunir ainda. O ajuntamento, então, ele traz exclusividade da nossa atenção. Por quê? Porque no culto online você está mexendo, você está vendo o culto, chega uma mensagem, você olha o WhatsApp. No culto online você está segurando, você vai lá na cozinha, pega um café, pega um pão, você está olhando, mas ali você não está tendo, a sua atenção não está exclusiva ali. O ajuntamento, a reunião, o congregar nos traz exclusividade. E você não vai levantar para fazer um pão, um café aqui, vai? Graças a Deus para essa igreja que nem no banheiro vai direito. Segura até o final, nem água, tão pouco vai. Graças a Deus.
Deus requer de nós, sabe o que? Exclusividade, entrega, dedicação do nosso coração e mente. Então guarde isso, nada substitui a nossa reunião, o nosso congregar. Amém? Fica de pé no seu lugar. Eu vou terminar lendo o texto. Marcelão, vou ler outro texto. Hoje eu estou lendo a Bíblia mesmo. Dizer, ó, glória a Deus. Romanos capítulo 12.